Muito bem, amados irmãos, estamos retomando o nosso curso do IBEM nesse domingo. Deus abençoe a todos. Aqui estão os alunos dão glória a Deus aí. Glória a Deus. Estamos com a casa cheia para a glória de Deus, porque o povo aqui da Visão Missionária ama a palavra de Deus, ama aprender da palavra do Senhor. E nós retomamos agora o nosso IBEM 2022 com a lição número 5, mistura religiosa. E os irmãos já preparem aí os versículos para nós lermos, né? Prepara 1 Pedro 1, 15, 16. O outro prepara Tito 2,14. O outro prepara lá a primeira epístola, João 4,1, Hebreus 5,12 e Mateus 4,1 em diante. Para quando eu pedir, você já está preparado para ler o versículo da palavra de Deus e você interagir nesse ensino, amém? Desta retomada do nosso curso do IBEM. Mistura religiosa, lição 5. Vamos lá, o que é mistura religiosa? A mistura religiosa é usada de maneiras diferentes em diversos contextos. Pode se referir aos movimentos que promovem mistura cristã entre igrejas, ou também fraternidade entre as religiões, como o ecumenismo. O ecumenismo é um tipo de mistura de religião, né? Isso o Papa está tentando, né? Projetar o ecumenismo, trazendo para perto o povo islâmico, trazendo para perto o povo espírita, o povo judeu e o povo evangélico. Eu fiquei sabendo agora que tem pastores evangélicos, né, pedindo a bênção do Papa lá, indo lá com o Papa e coisa desse jeito. Então a gente percebe uma mistura religiosa que se chama ecumenismo. E também existe a mistura religiosa evangélica, né? Crentes que não param em igreja nenhuma, que perdem a identidade, que não adotam uma sã doutrina, porque existe alguns interesses dessas pessoas e por conta disso elas defendem a mistura evangélica, né? Uma das classes do povo de Deus que mais se misturam por interesses são pregadores itinerantes. Eles não querem se ater a uma diretoria, a uma igreja, porque eles têm alguns interesses, né, financeiros, eles cobram para pregar, e aí eles adotam qualquer tipo de doutrina, qualquer tipo de igreja, e para eles está tudo bem. E também cantores evangélicos que cantam por dinheiro, eles também são grandes apoiadores da mistura. Então nós vemos aqui, em geral, quanto mais abrangente a mistura, menos a verdade. Claro que se você se envolve na mistura, você vai resistir à verdade, porque nem todas as igrejas pregam a verdade. Mas quando você quer ir naquela igreja por algum interesse comercial ou por algum interesse sentimental, existe um interesse acima da verdade, a verdade de Deus na sua vida vai diminuindo por conta dos seus interesses. Então, em geral, quanto mais abrangente a mistura, menos a verdade. Ou seja, quanto mais se prega a união entre igrejas para gerar a paz, amor e felicidade, porque essa é a mensagem de todos aqueles que defendem a mistura, né? Temos que ter amor, temos que amar o irmão, temos que amar o próximo, como é que você vai entrar no céu se não amar o irmão da outra igreja? Irmãos queridos, nós somos contra a mistura, mas amamos a todos. Agora, amar não significa andar com todos. Deu para entender? Amar
Você pode amar, mas não andar com eles. Você tem que ser seletivo para cuidar da sua vida espiritual. Então, é uma falácia esse tipo de mensagem, pregando amor, felicidade, para defender mistura religiosa. Há muitos que por conta disso perderam a identidade, perderam santidade, perderam o temor a Deus, e hoje são crentes estragados e fracos na fé. Hoje estão negando essa doutrina de Cristo, tá? Então, em geral, quanto mais abrangente a mistura, menos a verdade. Ou seja, quanto mais se prega a união entre as igrejas para gerar paz, amor e felicidade, mais a verdade e a santidade são rejeitadas. Eu vou precisar rejeitar a mensagem da santidade. Por quê? Porque eu tenho interesses na mistura. Eu tenho interesses financeiros, tenho interesses comerciais, tenho interesse sentimental. Eu vou lá para namorar, então independente se eles estão pregando a verdade ou não, a santidade, mas eu estou com interesse sentimental. Então as pessoas colocam seus interesses acima da santidade e da verdade. Por isso que nós estamos vendo aí esse número de divórcio dentro das igrejas, de crentes que ficam 2, 3 anos juntos e se separam. Por quê? Porque abandonam a verdade e a santidade para atrás da mistura religiosa, através de alguns interesses pessoais, rejeitam a santidade e a verdade e acabam se envolvendo, em coisas que não agradam a Deus. Na realidade, aqueles que pregam mistura em nome da união, paz e amor, estão sem se preocupar com a santidade, estão à procura de fama e muitos de interesses financeiros. Quando a mistura cristã procura a aprovação de Deus, sempre destaca o amor dele, que é evidentemente uma característica importantíssima da natureza divina. Mas Deus não é só amor, nós não podemos só defender um atributo. Esse é o grande problema das igrejas liberais e mundanas, igrejas caídas, eles dão ênfase muito a este atributo, Deus é amor, não julgueis, porque Deus é amor. Você está entendendo? Então eles foram contaminados por essa ideologia do não julgueis, se tornaram hoje crentes fracos, crentes Nutella. Então nós temos ciência que Deus é amor, mas Deus também é justiça. Mas para tentar justificar a união do sagrado com o profano, esquece da santidade de Deus, que também é um atributo, um outro aspecto fundamental do caráter de Deus. Vamos ler então 1 Pedro 1, 15 a 16, quem pode ler bem alto. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Então, aquele que é santo, ele vos chamou para a santidade, para nós termos santidade em toda a nossa maneira de viver. Como nós vamos praticar a santidade em toda maneira de viver, obedecendo os princípios, a sã doutrina de Cristo. E como vamos fazer com que a santidade não seja apenas palavras, que a doutrina não seja apenas palavras, como vamos agir através dos usos e através dos costumes. Amém? Quando você lê um princípio na Bíblia e vai praticar, vai usar aquele princípio, se torna usos. Amém? Quando você aprende, digamos assim, eu quero ser um crente de oração, você vai ter que ter um costume de orar. A Bíblia diz que Jesus tinha um costume de orar no Monte Getsemane. Então, Jesus tinha os seus costumes, os seus usos. Amém? Que tipo de usos e costumes você adota das igrejas liberais, das igrejas mundanas, da mistura? Os teus usos e os teus costumes são da decência, do temor e da santidade. Vocês estão entendendo? A prática da santidade, a prática de viver uma vida santa em toda a vossa maneira de viver,
Como assim? Como é que eu vivo? Na maneira que eu trabalho, na maneira que eu faço negócios, na maneira que eu falo, que eu ajo com a minha esposa, que eu ajo com o sexo oposto, que eu lido com o dinheiro da igreja. Toda maneira de viver, amém? Tem que estar em santidade, né? Ser santo como aquele que vos chamou para a santidade em toda a vossa maneira de viver. Como eu pratico aquilo? Através de costumes, de usos, da prática. Você tira da Bíblia e coloca aquilo na sua vida, na sua prática, nos seus usos, dos teus costumes. Vocês estão me entendendo, meu amado irmão? Amém? É uma grande falácia do diabo para essas igrejas mundanas, quando elas dizem: a igreja é visão missionária, tem usos e costumes. Todas as igrejas têm os seus usos e os seus costumes. Amém, meus irmãos? Por exemplo, um dos costumes e usos da nossa igreja é orientar as irmãs a ter cabelo crescido. Tem usos e costumes da igreja liberal, que eles cortam o cabelo e deixam as mulheres com cabelo semelhante ao homem. É o uso e os costumes deles. Nós temos os nossos usos diferenciados. Tem igrejas que os usos, eles usam, e os seus costumes é que a mulher pode usar calça comprida. Nossos usos e costumes é que a mulher use saia e deixe a calça comprida para o homem, para que haja uma diferença, né, do que é homem e do que é mulher, porque vivemos numa época muito complexa, né, a era unissex, que nós não sabemos quem é homem, nós não sabemos mais quem é mulher, e isso entrou na teologia. Hoje temos pregadoras lésbicas como pastora, hoje temos homossexuais como pastores, porque perdeu-se a identidade, e isso resultado da mistura religiosa. Porque no evangelho hoje existem igrejas para todos os tipos e todos os gostos, porque a mistura afetou as igrejas. Vocês estão me entendendo, meus irmãos? Amém? Então aqui na apostila diz: a Bíblia mostra que Deus é contra a mistura. A razão pela qual Deus enviou o seu Filho é para preparar um povo especial, zeloso de boas obras. Tito 2,14, quem pode ler? O qual se deu a si mesmo por nós. Jesus morreu por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si. Para nos remir de toda iniquidade, para purificar para si um povo especial. Diga, especial, zeloso e de más obras. Boas obras. Amém? Então, o que é especial? A palavra especial, ela já mostra que tudo que é especial não atende à mistura. Tudo que é especial é contra a mistura. Um leite que não é puro, ele tem mistura, tem água, tem hormônios, tem tantas coisas, tem conservantes. Não é um leite especial. O leite especial puro, ele não tem mistura. Você vai lá na fonte da vaca e pega aquele leite puro. Vocês estão me entendendo? Por que o Senhor diz: eu quero um povo especial? É um povo que não tem mistura. O mel especial é o mel puro, é um mel por purificar um povo, diz ali, né? Ele morreu para nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar. A palavra purificar é puro, purificar um povo especial, zeloso de boas obras. Então, purificar, pureza e especial tem ligações. Vocês estão entendendo? O mel puro não tem mistura. O mel misturado, mel que tem açúcar, é um mel misturado, mas não é puro, não é especial. Deus não quer mistura. Deus quer um povo especial, zeloso, que tenha zelo da sua igreja, da sã doutrina, da palavra, que não se mistura por interesses financeiros, sentimentais, comerciais, mas que ama realmente a Deus, a ponto de muitas vezes renunciar a algum propósito, renunciar até um relacionamento conjugal, renunciar a um benefício financeiro, renuncia para não se envolver na mistura e permanecer especial, puro, zeloso e de boas obras. Amém? Então a palavra nos orienta nesses últimos dias
buscarmos o dom de discernimento. Precisamos urgentemente discernir e provar os espíritos para saber se eles são de Deus ou não. Quando nos misturamos com outras igrejas que não zelam por princípios, perdemos a visão das verdades bíblicas e da santidade de Deus em nome de um falso amor, uma falsa união. Mas na realidade se usa só a palavra amor, união, mas a intenção, a motivação do coração é alguns interesses, né? Interesses pessoais. A Bíblia manda amar a todos, e isso não significa que você deve andar com todos, junto com todos. Amém? Pode amar os irmãos de outras igrejas, amamos os católicos, amamos os pecadores, mas não vamos andar com eles se eles não trazem os princípios da palavra do Senhor. Deu para entender? Para julgarmos bem, precisamos de sabedoria do alto, ou seja, precisamos de maturidade. A igreja até hoje tem tomado apenas leite e por isso é eterna prisioneira de suas próprias visões, presa fácil para falsos profetas e enganadores com as suas falsas profecias. Vamos ler Hebreus 5, 12 ao 4, quem pode ler? Porque devemos já ser mestres, pelo tempo ainda necessitais, que se vós tome a ensinar, qual sejam os primeiros rudimentos dessa palavra de Deus, e vós haveis feito tais que necessita de leite e não de sólido. Está vendo, irmão? Porque qualquer que ainda se alimenta do leite não se experimentando a palavra da justiça, porque é menino, mas o mantimento sólido para os perfeitos, os quais em razão do costume têm os sentimentos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Amém, amém. Discernimento, diga discernimento. Porque devemos já ser mestres. Chega de ser menino. Temos que ser mestres, temos que conhecer a palavra de Deus. Ainda necessitais de que vos se torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, não de só mantimento. É o crente Nutella, o crente Dodói, só quer leite. O missionário pregou muito duro hoje. Eu vim para o culto de Santa Ceia, receber uma palavra de amor, de carinho, de massagear meu ego. Missionário feriu, tocou no meu pecado. Deu para entender, irmãos? Amém? Crente hoje dodói, crente Nutella, eles querem leite, mas o Senhor diz: vocês estão necessitando de alimento sólido, de um alimento mais forte, de uma palavra mais firme, para vocês crescerem em Deus, crescerem em santidade. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Você é menino espiritual, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, né? Uma mensagem dura para conserto é para os perfeitos que buscam a perfeição, os quais em razão do costume têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Isso é muito forte. O versículo 1, pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. É muito forte isso aí, irmãos. Amém, igreja? Amém? Discernimento. Tem os nossos sentidos exercitados para discernir o bem e o mal. Que sentidos são esses? Quais são os 5 sentidos que nós temos? Visão, paladar, olfato, audição, né? Tato. Todos esses sentidos nós temos que ter discernimento para saber o que é o bem e o que é o mal. Visão. Você hoje tem uma mensagem forte aqui no IBEM, e você a tua visão, esse sentido da visão vai ser aperfeiçoado nesse ensinamento, e você vai saber como usar essa visão. Você vai ter discernimento do que é bem. Não posso, eu aprendi lá no curso do IBEM que eu não posso assistir essa novela, que eu não posso usar os meus olhos para ver essa revista, para entrar nesse site. O teu sentido vai ter discernimento para você discernir o bem e o mal, porque você está recebendo alimento forte, a palavra de Deus. Amém? O tato, coisas eu não posso tocar, isso não é meu, eu não posso tocar nessa mulher, porque essa mulher não é minha. Deu para entender, irmão? Não posso olhar para este homem. Então os nossos sentidos, o tato, cheirar aquilo que não agrada a Deus. Eu não posso cheirar maconha, não posso cheirar heroína, eu tenho que cheirar o bom perfume do Espírito Santo. Quer dizer, os nossos sentidos, amém?
Amém? Os nossos sentidos pela palavra tem discernimento de Deus para a santidade. Quem tem pregadores, pastores que cheiram cocaína, pregadores itinerantes, pastores que são envolvidos em cheirando, porque o sentido deles não foram santificados pelo alimento sólido, porque nunca ensinaram a santidade, ao temor, a obediência, entendeu? Viveram sendo bajulados em todo tipo de mistura de igrejas, e por isso não conseguiram santificar os seus sentidos para discernir o que é bem e o que é mal. Então os nossos sentidos, visão, tato, serão santificados através da palavra de Deus. Alô, vocês estão aí? Vamos lá. Quando temos discernimento, não vamos aceitar qualquer proposta que venha até nós para tirarmos da igreja do caminho certo. Jesus no deserto foi tentado por uma proposta boa para aquela ocasião. Ele estava com fome. Satanás veio trazer-lhe pão para suprir a sua necessidade. Olha só, ele viu na necessidade. O diabo vai tentar na tua necessidade. Você tem uma necessidade que você quer preencher. Ah, eu quero ser ungido. Se não me ungir aqui, e aí o outro vem para cá que eu te unjo. Entendeu? O ego. O diabo sabe qual é as tuas ambições. O diabo vai trabalhar ali para tirar você do caminho certo, né? Jesus tinha um projeto de jejuar, né? De servir a Deus, de adorar a Deus, de santificar. Mas ele estava com fome, muita fome. O diabo foi na necessidade. Satanás se transforma em anjo de luz e só apresenta coisas que nos interessam para nos tirar do caminho verdadeiro. Todavia o mestre tinha discernimento em saber que estava quem estava por trás daquela proposta. Porque às vezes a proposta é boa, mas aquela proposta boa, o caminho é mau. Entendeu? Proposta boa de serviço, mas vai te tirar da igreja. Cuidado, é o diabo te afastando de Deus. A proposta boa, né? De um namoro, mas o cara é bonitão, mas não é de Deus, é preguiçoso. É uma proposta boa, mas Satanás está ali para destruir o teu futuro, a tua vida. Entendeu? São muitas propostas que são boas. O diabo não vai apresentar coisa ruim para nós, não. O diabo não vai nos apresentar para nos tentar. Ele não vem com 2 chifres na cabeça, com dente de vampiro e com um garfo enorme, dizendo: eu sou o diabo e eu vou te tentar. E é evidente que você vai resistir à tentação. Você sabe da origem. Não, o diabo não vem, é mentira. Isso é um folclore, que o diabo vem aparecer para você de galho e de dente de vampiro. Não. Como é que o diabo se apresenta? Numa loira bonita, irmão. Aí que ele vem, num homem bonito, elegante, num homem romântico, numas palavras. Aí o diabo vem dessa forma. São propostas tentadoras, são propostas para te afastar da igreja. Vocês estão aí? Nós temos que ter discernimento para que os nossos sentidos sejam realmente santificados, para nós discernirmos o que é bem e o que é mal. Tem muita gente pagando o boleto, desculpe a expressão mundana, se ferrando, vou falar o português claro, porque não santificou os seus sentidos, foi atrás dos seus olhos, foi atrás do seu ouvido, da audição, tocou onde não devia tocar. Vocês estão me entendendo? Cheirou, não devia cheirar, andou, não devia andar, né, por causa da proposta, e hoje morreram espiritualmente. E para não mostrar que estão mortos espiritualmente, eles procuram uma igrejinha aqui, uma igreja mais fria, entendeu? Para um pastor que bajula o seu ego, para satisfazer a sua queda espiritual. Estão desviados dentro de igrejas. Amém? Jesus disse: para trás de mim, Satanás, nem só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus não foi atrás das profetas. Na página 22 diz assim: existem pessoas que acreditam em qualquer profecia, sem ao menos prová-la para saber se vem de Deus. Tudo aquilo que te afasta da igreja e da verdade, essa fonte profética não vem de Deus. Vejamos alguns versículos bíblicos a esse respeito. 1 Coríntios 14, 29 diz assim: e falem 2 ou 3 profetas e outros a julguem. Quer dizer, na igreja primitiva havia ordem. Quando alguém queria profetizar, já tinha os pastores, os anciões, né, para ouvir aquela profecia, julgar, para liberar. Não pode liberar, está fora da palavra. Não, realmente você pode, vamos atender essa profecia que é de Deus. Vocês estão entendendo? Hoje virou bagunça, né? Hoje é só profetada, ninguém julga mais. Os caras vão lá
na ponta do teu ouvido e profetizam muita coisa, não é verdade? Eles nunca foram estudados, mas para profetizar, eles falam palavras até de doutores, né? Vós falai convosco, melhorou até o português. Então é tudo profissionalismo para entreter, para manipular, para mostrar uma espiritualidade que até eles mudam, eles copiam um ao outro, né? E mudam, vós falai agora. Quando o Espírito Santo quer falar com você, ele fala da tua forma e da tua capacidade. Quando Deus usou o profeta Ágabo, ele pegou a cinta de Paulo e falou assim: o Espírito Santo está me dizendo que o dono dessa cinta, se for para Jerusalém, vai ser morto. E era uma profecia de Deus, e mesmo assim o próprio Paulo não obedeceu à profecia. Digo, mas eu vou para Jerusalém, eu estou disposto não só a sofrer, como a morrer pelo nome de Jesus. E foi. Então, profecia não é para ser obedecida e atenta, é para ser discernida, julgar, porque existem muitas falsas profecias por aí. Vocês estão entendendo? Então, toda profecia é julgada, e as pessoas não julgam nada, e por isso que esse dom perdeu a credibilidade nos dias de hoje, né? É profeta profetizando para dois irmãos, né? Dois irmãos vieram para o culto juntos, aí a profeta chegou lá e diz: eis que vejo uma aliança no dedo de vocês, eis que Deus está juntando. E eles eram irmãos. Então é muita meninice, né? Eis que vejo que vai ser menino, e no fim nasce menina. E Deus não se envolve em questões sentimentais. A Bíblia é muito clara com relação a questões sentimentais. O homem case-se com quem quiser, a escolha é tua, contando que seja do Senhor. Então, que seja crente, que tenha caráter, você conhece a pessoa, está na mesma igreja, temente a Deus. Então você que vai escolher, porque senão você vai culpar Deus, né? Aí é Deus que falou que eu tenho que casar com ela, agora está me fazendo o inferno, é tua culpa, Deus. Não, Deus não se mete nessas furadas, amém? Deus é inteligente. Alô, vocês estão aí? Mateus 7,15 diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então os falsos profetas, a mensagem dele são gostosa, eles centralizam muito eu, né? Muito eu, entendeu? E você sai assim feliz. Ai, que pastor, você até se apaixona pelo pastor, né? Porque ele diz: Deus está na tua vida, você é o centro. Jesus morreu porque Deus quer, e centraliza o homem. E olha, irmão, que come de adultério nesses cultos aí, meu amado irmão, o que tem de irmãzinha se apaixonando pelos pastores coach, porque é mensagem gostosa, açuca o nosso ego, mexe com a nossa carne, satisfaz a nossa alma, mas não toca no nosso espírito. Alô, vocês estão aí? Mas eles vêm como ovelhas. Ovelha não briga. Ovelha, quando ela vai para o matadouro, ela não abre a boca, ela chora. Eles vinham assim como ovelha. Ai, que pastor humilde. E aquele Alexandre da Rosa, meu Deus, pelo amor, aquele homem lá só mete o pau, tá duro. Não, eu quero essa ovelhinha aqui. E aí as pessoas são enganadas, porque não querem um alimento sólido, não querem a verdade da palavra do Senhor. Amém? Então, acautelai, Jesus está dizendo, vigiai com essas mensagens para satisfazer o teu ego, com esses pregadores ovelha, que são, ai, esse tem amor, ai, esse não toca no meu pecado, ai, esse me dá cesta básica. Cuidado, meu amado irmão, e você abandona os princípios verdadeiros do Evangelho. Amém? João 7,24: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Porque o falso profeta que vem até vós como ovelha vai dizer assim: estão te julgando, né? Não julgueis, tadinho, estão julgando você, eles não conhecem a tua vida. Esse povo é muito julgador, né? O que a Bíblia diz aqui? Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Deus manda nós julgarmos segundo a reta justiça. Se a pessoa está sendo injusto, está aprontando, tem que ser julgado pela igreja de Cristo. Amém? A reta, Deus quer pessoas justas na casa do Senhor. Vocês estão me entendendo, irmão? Cara apronta, bagunça, adultera, rouba, não pode ser julgado. Quem é vocês para julgar? Esse evangelho Nutella hoje está fabricando muitos crentes falsos, estragados, sem poder, sem amor,
que se viu uma perseguição, são os primeiros a negar o nome de Jesus. Vocês estão aí? Deuteronômio 18, 22 diz assim: quando o profeta falar em nome do Senhor e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou, com soberba o falou aquele profeta, não tenhas temor dele. E como esses profetas são que não são julgados pela igreja, eles são exaltados, né, irmãos? Que a igreja come tudo que vem desses profetas, que a profecia tem que ser julgada, mas eles mudaram tudo, irmãos. Então os profetas hoje são adorados, bajulados, né? E eles têm técnicas tremendas, né, para enganar o povo. E são soberbos, eles pregam, eles arregalam os olhão assim, irmão, arregalam os olhão e mudam a voz. E você já treme, eles mudam a voz, eles têm aquela psicologia de manipulação espiritual, e gritam, e eles mudam a voz e arregalam os olhos. Eu uma vez, irmãos, fui para São Paulo, pregar em São Paulo, e depois do culto eu entrei, e São Paulo tem muito disso, agora está vindo para cá, né, essas coisas, mas naquela época tinha muito São Paulo, essas profetadas. Então eu estava dentro do carro assim, e o meu irmão Orlando acabou de se converter. O pastor Orlando era menino na fé, menino, acabou de se converter. Ele foi comigo também, e ele estava atrás, e o Jamil ia dirigir. E quando nós vamos embora, estamos cansados, vamos voltar para Curitiba. Foi numa cidade chamada Ponte Santana, Ponte Sensa, uma cidade assim, lá no interior de São Paulo, perto de Santa Fé. E aí quando eu entrei assim, veio um morenão assim, ele colocou a cabeça dentro do carro, na minha frente assim. Eu levei um susto, irmãos, ele arregalou os olhos, que parece que a bola dos olhos ia sair assim para fora. Assim diz o Senhor. Eu tremi. E ele, eis que cuidado com essa viagem, porque Deus lhe mostra uma vaca passando, como é que ele falou? Atravessando a BR, e o carro ia matar. Amarrado em nome de Jesus. Meu irmão, foi uma aflição. O Orlando era novo convertido, e o Orlando não dormiu a viagem toda, irmão. E olhando boi, e olhando perturbação. Que profecia que perturbou aquele menino, entendeu? E ele diz assim: vou na tua casa e ver cobra, e ver macaco, e ver um monte de coisa, e põe o terror na sua vida, meu amado irmão, e no final perde dízimo depois, entendeu? Então tome cuidado com isso, tá certo? Vamos cuidar com a nossa vida espiritual. Você quer que Deus fale com você? Deixa de ser preguiçoso, dobra o seu joelho e vai buscar o Espírito Santo. Antigamente no Velho Testamento não tinha o Espírito Santo, então Deus usava muitos profetas, Elias, entendeu? O Espírito Santo só vinha em 3 classes de pessoas no Velho Testamento. O Espírito Santo vinha só sobre reis, sacerdotes e profetas, mais nada. Então eles tinham que ir atrás do profeta, porque o profeta tinha o Espírito Santo. Eles tinham que ir atrás de Elias, de Eliseu, de Ezequiel, deu para entender? Ou dos sacerdotes que tinham o Espírito Santo. Era só para essas 3 classes de pessoas. Mas agora, para a igreja, o Espírito Santo foi derramado em toda a carne, aleluia. Hoje você tem o Espírito Santo para guiar você. Você tem a palavra, nem Bíblia eles tinham naquela época, por isso que tinha muito profeta para dirigir. Eles não tinham a Bíblia, irmãos, vocês estão entendendo? Hoje nós temos Novo Testamento e Velho Testamento, nós temos a palavra, nós temos o Espírito Santo, nós temos a igreja, nós temos essa doutrina. Por que você ainda vai atrás de falso profeta? Para apanhar mesmo, para sofrer depois. Vocês estão me entendendo? Hoje nós temos o Espírito Santo. Ele fala em nosso coração. É só você orar, é buscar a Deus. Vamos lá. Você vê as pessoas profetizando hoje em dia, e a maioria do que escutamos são na verdade falsas profecias dadas pela invenção e artifício humano ou por ação demoníaca. Profecias que simplesmente não se cumprem, são falsas profecias. Não temos muito o que falar a esse respeito. Não se cumpriu, era falsa. Não tenha temor dessa pessoa. Ela não falou da parte de Deus, falou com soberba, para se mostrar espiritual. O Senhor Jesus nos falou claramente para nos prevenirmos dos falsos profetas. Eles não têm aparência de falsos, parecem verdadeiros, mas são lobos interiormente. Como seríamos capazes de nos prevenir deles se não formos capazes de identificá-los?
Na verdade, por isso que nós temos que julgar, para identificar. Na verdade, é o plano do Senhor que a igreja, como um corpo, possa ser capaz de examinar as profecias, as palavras, situações, e então separar o que é vil daquilo que é precioso. Atos 20, 29 e 30. Atos 20, 29 e 30, irmãos. Eu vou ler para vocês. Diz assim a palavra, olha a profecia do apóstolo Paulo. Alô? Profecia do apóstolo Paulo. Vamos lá? Vamos ler desde o versículo 28. Diz assim a palavra de Deus: olhai, igreja, olhai por vós e por todo o rebanho que o Espírito Santo vos constituiu bispo. Bispos são pastores, para apacentardes a igreja de Deus, né? Apacentar, bispo para apacentar, então é pastores, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então Cristo está dizendo aos pastores para cuidar do rebanho, que foi resgatado com o sangue de Jesus. Qual o tipo de cuidado que o Espírito Santo estaria orientando os pastores? Versículo 29, porque eu sei isto, eu sei o que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis. Então o falso profeta está no meio da igreja, ele entra na igreja, amém, meus irmãos? Que não perdoarão o rebanho, ou seja, não vão ter pena do rebanho, ter misericórdia do rebanho, vão por interesses próprios e lançar falsas profecias, pregar falsas doutrinas. E o versículo 30 fala: e que dentro de vós mesmo, no meio de vós, olha só, isso aconteceu na igreja primitiva, quando Deus levantou lá em Atos capítulo 6, Deus levantou sete diáconos, e um deles se desviou, né? Nicolau, né? E trouxe as doutrinas dos nicolaítas. Então lobos entraram como até em posições de diaconato, né? De pastores na igreja primitiva, e eles corromperam, amém? A igreja, muitas igrejas naquela época. Então, e que dentro de vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas. Coisa perversa não significa vão falar, xingar você, falar palavrão. Coisas perversas aos olhos de Deus, que toda mentira, todo engano é perversidade diante de Deus, amém? Se você pregar uma falsa doutrina, uma falsa profecia, isso é mal, é maldade, é servo mau e cruel, enganando as ovelhas de Cristo. Vocês estão me entendendo? Então diz aqui: levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Então eles querem atração. Então essas palavras perversas, se eles falar perversidade, eles vão expulsar os discípulos. Perverso significa enganos, palavras maliciosas para atrair discípulos, né? Para encher o seu ego, para trazer discípulos para segui-los, mas não levarmos o caminho da verdade. Versículo 31, portanto vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Então, meu irmão, não fique reclamando que você fez o bem 1 ano, aí eu já fiz o bem 2 anos. Aqui, o Paulo fez o bem aqui, ensinamento 3 anos, de dia e de noite, admoestando, até com lágrimas, a cada um de vós. Nós temos que estar sempre recebendo as orientações da palavra de Deus. Amém? Amém? A apostila diz, literalmente, qualquer pessoa pode se levantar hoje em dia e dizer: olha, Deus falou comigo. Isso é normal. E comece a profetizar. A Bíblia diz claramente para nós não acreditarmos de primeira, não nos deixarmos ser levados pela emoção, mas analisarmos tal profecia passando pelo crivo da palavra de Deus. Nenhuma profecia que contraria a palavra de Jesus Cristo na Bíblia pode ser aceita como vinda da parte de Deus pelos verdadeiros cristãos. Por isso que nós temos que conhecer a Bíblia. Porque se você não conhece a Bíblia, como é que você vai saber se aquela profecia está baseada na Bíblia? João nos alertou: não criais em todo espírito, há muitos falsos profetas por aí. Não se apressem a crer em tudo, mas examinai tudo com cuidado. Quem pode ler 1 Coríntios 6:5? Para se envergonhar, eu digo: não há, pois, entre vós sábios nem Deus que possa julgar entre seus irmãos. Para vos envergonhar, digo, não há, pois, sábio entre vós para julgar, entendeu? Essas profecias, julgar os dons, julgar as causas. Será que nós não temos sabedoria de Deus para julgar? O Senhor repreendeu a igreja de Coríntios por conta disso, entendeu? Muita profetada na igreja de Coríntios, muita coisa errada, não tinha ninguém para julgar. Deu para entender? Então nós temos que ter o discernimento, a sabedoria de Deus para julgarmos e analisarmos cada situação.
Amém? Dizem assim, o missionário proíbe profecia. Não, eu retenho a profecia, que é o único dom que a Bíblia fala muito de ter cautela, né? Deus não fala a ter cautela de dom de revelação, dom de cura, os dons de Deus. Agora a profecia, meu amado irmão, tem 3, 4 capítulos que fala sobre ela, para julgar, para ter cuidado, e o Velho Testamento é cheio de versículos que falam, cuidado com os falsos profetas, e cuidado com profecia errada, e é cheio. Você nunca vai ver isso sobre curas, né? Cuidado com as curas, cuidado com a libertação de demônios, cuidado com os outros dons, são extraordinários. Agora, a profecia, nós temos que tomar cuidado. Amém, meus irmãos? Então, é por isso que eu bato firme naquilo que a Bíblia bate, né? Um dos dons que mais o Senhor requer exigência e cuidado é com a profecia, não é com os outros dons. Os outros dons são liberados normalmente na Igreja Visão Missionária. A profecia deve ser orientada e julgada para que não haja escândalo. Amém? Até a profecia, mas a profecia deu certo. Nem toda profecia que dá certo, entendeu? Deus aprova. A Bíblia fala sobre isso, Deuteronômio, né? Mesmo que se cumpra a profecia, mas que vai te levar a outros deuses, rejeite, diz a palavra. Rejeite. Mesmo que se cumpriu, mas não está baseado na palavra, cuidado, rejeite também. Então não atenda a tudo que está se cumprindo. Será que está se cumprindo, mas é da vontade de Deus? Você conhece os princípios da palavra de Deus? Amém? Glória a Deus. A minha avó profetizou para mim e se cumpriu. Ela se cumpriu. Ela era muito católica, eu era garoto, tinha uns 16 anos, e eu morava com ela. E o padre ia lá, entendeu? Para ela fazer essas rezas, a Ave Maria cheia de graça, bendita é convosco entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Para você ver que eu era católico. Amém. Família extremamente católica, e isso está no nosso subconsciente. Vocês estão me entendendo ou não? Amém. Como é que eu agora fiz uma reza de 40 anos atrás, porque está dentro do nosso subconsciente, né? Nosso cérebro é um computador que está tudo armazenado. Vocês estão me entendendo? E aí eu cheguei, não sei se eu cheguei do colégio, e ela quando o padre saía, ela adorava o São Jorge, aquele cavaleiro, aquele santo, matando o dragão. Mas quando o padre ia embora, vinha lá um espírito e chamava o São Jorge de Ogum. Não, ele é Ogum. É uma mistura. É um ceticismo terrível, né? O São Jorge na católica é o Ogum na macumba, não é assim, mano? É assim. E ela dizia, eu vou ler a carta. O que? Eu vou ler a sua carta. Nemo, Alessandra. Ela é italiana, né? Nemo significa em italiano, vamos. Nemo, dragão. Vou ler a sua carta. Braba, terrível, ela era braba. E ela começou a ler as cartas e falou, tu vai namorar uma loira. Eu vou, vai namorar uma loira, tu vai quase casar com ela, não vai dar certo. Tem um negócio aqui que eu estou vendo, espiritual, que vai haver uma mudança muito radical na sua vida, e aí tu vai sofrer muito, e depois tu vai casar com uma morena, uma preta. Eu falei, meu Deus do céu. E tudo que ela falou aconteceu, né? Tudo. Aí cresci, 18 anos, conheci a loira, né? A Simone, fiquei 3 anos com ela, íamos casar, ela está preparando tudo já e tal. De repente me converti, e quando converti, nós nos separamos, sofri muito, aquela coisa de jovem, sentimental, papapá. Aí fiquei só na igreja, digo, que eu não vou casar com a Simone, vou virar Paulo, vou virar solteiro, todo jovem. É mentiroso falar isso, não é verdade, irmão? Vai ficar igual Paulo, solteiro, tudo mentira. Quando aparece uma mulher, ele já fica todo alegrinho no espírito. É assim ou não é? Os jovens sabem o que eu estou falando. Eu falei, eu vou ficar solteiro. De repente, apareceu uma pregadora. Estava no culto de sábado,
aquela pregadora, cooperadora Roseli Amandio, da Rosa não, né? Agora é crente da Rosa. Roseli Amandio, e a mulher pregava e saía fogo, e eu fiquei com os olhinhos lá apaixonados. E eu vou deixar desse negócio de ser Paulo. E pregando e usada por Deus, falei, meu Deus, eu quero isso para a minha vida. E aí deu no que deu, né? Mas vem cá, como é que uma pessoa lendo carta acertou ou não acertou? Então você não pode também ir atrás de qualquer profecia que às vezes deu certo. Vocês estão entendendo? Tomar muito cuidado. Amém? Que origem foi aquilo? Oriunda do quê? Então, a profecia, ela é oriunda de 3 fontes. Diga, 3 fontes. Primeiro, Deus. Deus fala ou não fala? Fala. Deus manifesta mais o dom de profecia aqui na nossa igreja através da mensagem. Da mensagem. Porque Paulo falou assim, ó, em parte pregamos e em parte profetizamos. Então muitas vezes eu estou pregando ali, de repente Deus me toma na palavra e eu começo a pregar algo que cai no coração da pessoa. Meu Deus, como é que você não sabe disso? É o que está acontecendo comigo. É uma profecia, o espírito de profecia trabalhando na mensagem, Deus falando com a pessoa através da palavra. Amém? Deus manifestando o dom da profecia. Os dons de profecia se manifestam muito através da mensagem, né? Começa a pregar e de repente dentro da mensagem o Espírito Santo começa a falar fortemente aos corações das pessoas. O dom da profecia manifesta mais dessa forma aqui na nossa igreja. Amém? Então a profecia tem a fonte de Deus. Segundo, tem a fonte humana. Com soberba o profeta falou. Ele quer mostrar a espiritualidade e inventa a profecia. Entendeu? Ele inventa a profecia, e aquelas profecias meia lógica, meia o óbvio, né? Deus vai te dar um carro, jovem. Todo jovem quer um carro. Um dia ele vai ter um carro. Deus está me mostrando que tu vai casar, moça, né? Toda moça. Então, às vezes, essas profecias é muito óbvio, muita coisa que a gente sabe. Não precisa ser profeta para saber o que vai acontecer. Vocês estão entendendo? Amém? Então nós temos que tomar muito cuidado com essa profecia do homem, entendeu? E eles têm uma capacidade tremenda. Adivinham, põem no teu Facebook, pegam o teu nome, pegam o nome do teu carro, o telefone, e soltam essas adivinhações. Então tem muitas técnicas, né? Tem uma equipe lá no Rio de Janeiro que fazem técnica para como você profetizar e adivinhar pessoas, deu para entender? São técnicas. Só que estão ficando desmascarados agora, né? Porque foi descoberto. Tem até um aplicativo, né? De como profetizar, um aplicativo, gente, de como adivinhar, como fazer. Então é uma coisa assim que não tem o Espírito Santo, porque os dons de Deus não existe técnica. Os dons de Deus são sobrenaturais. Eu não estou preparado que eu vou fazer hoje à noite aqui. Não estou preparado, não estou assim. Eu sei que eu vou orar por libertação, vou orar pelas crianças, e é o Espírito Santo que vai controlar, que vai trazer as revelações, que vai se mover, amém? Vai usar eu conforme a minha capacidade, amém? Não tem nada de técnicas de como eu vou agir no culto, vocês estão entendendo? Amém? Os dons de Deus são sobrenaturais. Então tem profecias que vêm de Deus, tem profecias que vêm do homem, e tem profecias que vêm do diabo. O diabo também profetiza, e às vezes dá certo também. Lê carta, horóscopo, muitas coisas, enfim, o diabo também profetiza. Então nós temos que tomar cuidado com as falsas profecias de Satanás. Amém, meus irmãos? Amém. É isso, né? Paramos aonde aqui? Vamos lá. Existem 2 pontos que devemos ter em mente para não cairmos em falsa profecia. Toda a palavra que for falada em nome de Deus e não se cumprir, não é a palavra falada por Deus, mas por alguém soberbo. Segundo, toda a palavra que for falada em nome de Deus e se cumprir, porém, mediante o seu cumprimento, isso for utilizado para incitar você a praticar algo contrário à Bíblia, também não vem de Deus, é um sinal e prodígio de engano. Mateus 24:11 diz que nos últimos tempos surgirão muitos falsos profetas. Eles vão fazer o quê? Enganar a muitos. Quer dizer, então eles vêm como ovelhas, então eles são gente boa,
e vão trazer profecias que vai gostar, que vai mexer com o teu ego, que vai mexer com a tua necessidade, mas que se você tiver discernimento, você vai perceber que aquela profecia está te afastando da sã doutrina, da tua família, está prejudicando teu casamento, alguma coisa que você vai perceber que não está legal nessa profecia, está gostoso essa profecia, mas está me afastando da verdade, dos princípios, amém? Por isso nós temos que ter discernimento e conhecimento da palavra. Por isso devemos fazer o curso do bem, para conhecermos a palavra de Deus e não sermos enganados. Se ao invés de sermos ensinados a crer cegamente, fôssemos ensinados a amadurecer em Cristo, para sabermos como julgar, tenho certeza de que a igreja estaria sendo liberta das falsas profecias. Mas tais ensinos provêm de homens manipuladores que querem atrair os discípulos a si e não a Cristo. Muita gente quer dividir a igreja, usa muito esse negócio de profecia, né? Deus está te dando um amém aí na visão, vem para cá que tu vai ser ungido, consagrado e cheio de promessas, você vai entender? E no fim são divisores de igreja trazendo manipulação. Amém? Amém. Oh, glória a Deus. Jesus está aqui, irmãos. Áreas onde o inimigo atua na mistura. Uma das áreas que o diabo odeia é família, diga família. A Bíblia diz que se misturou a linhagem santa do povo de Deus através do jugo desigual. Quem pode ler Esdras 9, 2 ao 4? Vai dizer que ninguém abriu esse texto. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, Esdras. Então deixa eu ler aqui. Esdras é antes de Esther, né? Que tomaram das suas filhas para si, para seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos dessas terras, e até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nesta transgressão. E ouvindo eu tal coisa, rasguei a minha veste e meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e assentei atônito. Então se juntaram a mim todos os que tremiam da palavra de Deus de Israel, por causa da transgressão do cativeiro. Porém eu fiquei assentado atônito até o sacrifício da paz. Amém. Qual foi a transgressão que o povo de Deus cometeu ali, os homens, né, do povo de Deus? Eles misturaram a semente santa. A mistura é transgressão. Eles se envolveram com mulheres pagãs, com mulheres que não eram de Deus, entendeu? Uma das falácias de falsos pregadores é dizer: macumba não pega em crente, encantamento não pega em crente. Eles se baseiam lá quando Balaão queria amaldiçoar o povo de Deus e não dava certo. E aí diz, né? Contra o povo de Deus não há encantamento. Mas eu não posso usar esse texto como pretexto para heresia, porque não termina aí, né? Não termina aí, né? Contra o povo de Deus não há encantamento. Realmente, contra o povo de Deus não há encantamento quando esse povo não abre brecha. Porque Balaão conseguiu sim amaldiçoar o povo de Deus, porque ele teve uma estratégia de misturar a semente santa, de pegar as mulheres do mundo, as mulheres pagãs, entendeu? Mulheres bonitas, e levou lá para Israel de Deus, e os homens, entendeu? Porque as mulheres do povo de Israel eram mais decentes, né? Eram roupas mais decentes, e as mulheres pagãs eram muito sensuais, entendeu? Pintadas, aquelas egípcias, tudo sensual, né? Atrativas. E aí botou essa mulherada lá dentro e virou a cabeça de alguns homens, né? E eles se misturaram com as mulheres pagãs em prostituição, em fornicação. E aí quando Balaão amaldiçoou, a maldição pegou. Então a maldição pega, encantamento pega no povo de Deus, sim. Macumba pega quando você abre brecha. O que é que Paulo disse para a igreja? Ele falou com a igreja, ele não falou com o crente, ele falou com a igreja. Lá em Efésios 4, 27, ele diz assim: igreja, não dês lugar ao diabo. Ele quis dizer o quê? Que se você dá lugar, o diabo entra.
que o crente pode dar lugar ao diabo. O rei Saul não deu lugar ao diabo, ele não profetizou quando era jovem, no arraial, ele foi escolhido por Deus para ser rei, mas por causa da inveja e do ciúme, ele deu lugar ao diabo, o diabo entrou na vida dele, macumba pegou ele. Sansão, homem de Deus, profeta, entendeu? Abriu uma brecha, né? De prostituição, e o diabo entrou na vida dele e fez ele ficar cego. Judas, grande homem escolhido por Deus. Jesus orou a madrugada toda para escolher os seus 12 apóstolos. A Bíblia fala lá em Lucas 6,12 que Jesus orou a madrugada toda para escolher 12 homens de Deus. E Judas era entre eles escolhido por Deus. Deu autoridade para Judas expulsar demônio e curar enfermos. Como é que a Bíblia diz que o diabo entrou em Judas? Como o diabo entrou em Judas? Como a macumba pegou ele, como a maldição pegou, irmão, porque ele deu lugar, ganância pelo dinheiro, roubava o dinheiro da igreja, roubava o dinheiro do ministério de Cristo, e o diabo entrou na vida dele. Amém? Ananias e Safira, o primeiro casal da igreja primitiva. Ananias e Safira viram Paulo pregar, viram Pedro, viram o apóstolo João, o Pedro cheio do Espírito Santo, a sombra dele fazia demônios gritarem. Ananias e Safira presenciaram, junto com os apóstolos, grandes milagres. E por que o diabo entrou nesse casal? Membro da igreja primitiva. O que é que Pedro disse? Ananias, porque deixasse, é nós que deixamos, porque deixasse Satanás encher o teu coração e mentir ao Espírito Santo. A mentira fez o diabo entrar na vida de Ananias e Safira. Deu para entender? Então, o diabo não pega, encantamento não tem no povo de Deus, quando o povo de Deus cuida, né? Vigia, vai aprontar para ver se o diabo não te pega. Vocês estão me entendendo ou não? Alô? Pega pastor, pega pastora, pega evangelista, pega todo mundo. Não tem esse negócio, não, aquele lá. Todos nós temos que vigiar. Vocês estão me entendendo ou não? Então Esdras diz que o homem de Deus arrancou meu Deus, irmão, o cabelo da sua cabeça. O povo os homens estão em crise aí, irmão, tentando curar a calvície. Quem descobrir o segredo da calvície vai ficar milionário para curar queda de cabelo. Até a mulher, o cabelo está caindo, e o homem lá cheio de cabelo, arrancando dele. Arrancando o cabelo dele. Se está uma crise de cabelo nos dias de hoje. Mas a revolta foi tão grande porque ele viu o povo de Deus misturar semente santa com gente pagã. Mistura. Então aqui fala sobre o jugo desigual. Vamos lá. É praticamente impossível haver comunhão e um relacionamento totalmente saudável quando um casal possui valores diferentes. Por mais que se amem, haverá algum momento em que os dois entrarão em conflito. Conheço casos de pessoas que sofrem muito em casamentos onde um dos dois não é cristão, ou às vezes é de outra igreja, mas não tem a mesma doutrina. Eles ficam brigando constantemente, julgo desigual. Isso acontece porque uma pessoa que não nasceu de novo espiritualmente, por mais que queira, não consegue obedecer a palavra de Deus. Amém? Então aqui em Romanos, no capítulo 8, o versículo 7 e o versículo 8 nos diz assim a palavra de Deus: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Então, irmão, não case com homem carnal, não case com crente carnal. Deu para entender? Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus e não é sujeita à lei de Deus. Um crente carnal jamais vai ser sujeito aos princípios, à doutrina, à lei de Deus. Você está entendendo? Nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Existem dois tipos de crentes na igreja: o crente espiritual e o crente carnal. Se você quer ser espiritual e se envolver com uma moça carnal, com homem carnal, o pau vai quebrar sempre. Ou ele te desvia, ou você se separa, porque
quem é carnal sempre vai alimentar os desejos da sua carne. A Bíblia diz que a inclinação da carne é sempre essa inimizade contra Deus. Está lá na igreja, mas ele é inimigo de Deus, sempre contra as coisas de Deus, sempre contra os princípios de Deus, sempre fazendo coisa errada. Vocês estão entendendo? Amém? Porque nunca é sujeito às leis divinas de Deus. Então, jovem, você quer casar com alguém? Procure uma pessoa temente a Deus, espiritual, que ame a palavra. Amém? Não se precipite. Quantos jovens caídos na fé porque não souberam esperar, se envolveram com pessoas, homens que não são crentes, ou se envolveram com crentes mas carnais, né? Homens carnais, ou mulheres que não são espirituais e estão aí sofrendo. Então, bem-aventurado o jovem que tem esse discernimento, que sabe esperar, e quando se envolver com relacionamento, se envolver com pessoas que são de Deus, que são da mesma igreja. Não é verdade? Eu conheci uma irmã aqui, mais jovem, que casou com um adventista, porque ele era bonitão, porque ele é lindo. Ai, ele é o Dom Diego. Ai, ele é lindo. Quando eu olho para ele, eu me lembro do Zorro, não sei o quê. E eu falei, não, irmã, ele é de outra igreja, e estão casados, e ele mete o pau nela, ela quer trabalhar, ela trabalha, só que ele diz outro, não, vai trabalhar sábado. Eu preciso sustentar o pão, e o pau quer, porque ela quer trabalhar sábado, e ele guarda o sábado. Você está entendendo? E ali um começa a falar mal da igreja do outro, e aquela briga. Então nós temos que tomar cuidado, tem que ser da mesma igreja, tem que ter paciência, tem que ter oração, tem que ter jejum. Amém? Muitas pessoas apostam que o namorado ou a namorada irá se converter após o casamento, mas quem garante? O apóstolo Paulo alertou: não se põe em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, e a comunhão pode ter luz com as trevas? Como é que nós podemos ter comunhão com as trevas, irmãos? A pessoa está em treva, está no pecado. Ah, mas ele é lindo. Ah, ela é uma boneca, mas ela é temente a Deus. Beleza não põe mesa depois é outra situação, irmãos. O que vale é o temor de Deus, o caráter. Amém? Eu conheci uma pessoa que casou com alguém que não era crente, e graças a Deus ele está na igreja, mas isso não é regra. Isso aí é uma exceção. Graças a Deus que deu certo, para que a regra não dá certo. Amém? Não queira focar num milagre, que aquilo foi milagre, para querer defender os teus desejos, seus interesses sentimentais e carnais que estão fora dos princípios da palavra de Deus. Não se envolva em julgo desigual. Amém, igreja? Amém? E por isso que o crente tem que orar muito. Os crentes não oram mais, os jovens não oram mais. Por isso que está muito problema em namoro, e eles estão aflitos, porque eles não oram mais. Eu, quando eu me separei da Simone, Deus tirou ela de mim, mas eu era um jovem que orava muito. Eu orava demais. Eu acho que Deus olhou, sabe uma coisa? Ele ora muito. Eu vou proteger, eu não vou deixar o meu filho entrar nessa fria. E ele arrancou ela de mim. É Deus que tira, irmão. Amém? No momento você não entende isso. Você não entende, você sofre. Esse negócio de paixão sentimental, você pensa que não, mas sofre muitas pessoas. Por que tem muitos jovens que se envolvem com namoro, não dá certo, ele se desvia, ele fracassa? Porque esse problema sentimental, o diabo trabalha muito. Por isso que o crente tem que orar bastante, orar para Deus te dar luz e direção. E Deus foi bênção comigo. Ele tirou uma pessoa que poderia me prejudicar no meu ministério futuramente, que ele sabia do plano da minha vida, e colocou a pessoa certa. Hoje estou 35 anos casado. Hoje, para falar que é 35 anos casado, tem que soltar foguete. Porque, olha, 35 anos casado é uma coisa rara em nossos dias, vocês estão entendendo? Amém? Mas quando você ora e busca Deus, Deus cuida de você também. Deus cuida para você não tomar decisões erradas, mas você tem que estar na presença do Senhor. Tá bom, meus irmãos? É isso, gente? E como eu orei bastante pela de jovem, eu me casei. Oi, minha irmã? A irmã orou bastante desde jovem e não se casou, é isso? Então, mas a Bíblia fala isso também, né? A Bíblia fala que muitos se fizeram eunucos por causa do reino de Deus, né? Tem gente que tem o dom de ficar sozinho, solteiro. Sabia? Paulo foi um desses. Jesus foi um desses. Quem mais? Elias foi um desses. Eliseu também. Todos eram solteiros.
né? João Batista era solteiro, eles tinham o dom de ficar sozinhos. Agora, quem não tem esse dom, o que é que Paulo fala? Se não pode se conter, case-se, porque é melhor casar do que se abraçar. Então, quem não tem esse dom, case, mas ore e case com a pessoa certa. Agora, quem tem o dom de solteiro, eu pensei que eu tinha dom, vou ficar solteiro o resto da minha vida, mas eu vi que eu não tinha quando a missionária apareceu no altar. Aí os olhinhos brilhou. Mas é sofrido, hein? Vai para a oração mesmo. Vai para a oração mesmo. Com todo respeito, que idade a senhora tem? Eu? Agora se aparecer um gato, eu não quero não. É? Eu queria quando eu era mais jovem. Apareceu um gato agora? Se aparecer um gato. Cuidado que esses gatos arranham, hein? Agora se o senhor falar, eu vou dar um bombom, sonho de valsa. Tá certo. Mas muitos tiveram essa chamada de ficar solteiro, né? Alguns tiveram a chamada de ficar solteiro por algum tempo. E depois Deus chamou para eles casar. Tem gente que fica solteiro por algum tempo, porque Deus precisa dessa pessoa solteira, e depois Deus libera o casamento. E tem pessoas que são vocacionadas para solteiro o resto da vida, entendeu? Deus precisa muito deles nessa área. Imagina Elias casar, a mulher ia largar ele. Só via no deserto, não? Quem queria casar com João Batista? Comia só gafanhoto e mel silvestre. Que mulher que ia aguentar? O homem orava dia e noite, era magrinho, só vivia nos desertos. Então Deus vocacionou esses homens porque a mulher não ia aguentar casar com João Batista, hein, irmãos? Já pensou? Amém? Então cada um na sua vocação, na sua chamada. Tá bom? Vamos bater uma foto agora, irmãos? Deus abençoe. Deus guarde a todos.